Boa tarde, pessoal, tudo bem? Olha só, retomando o assunto aqui em relação ao módulo 43, né, atuação das massas de ar e as precipitações, tá ok? E vou gastar alguns minutinhos e depois vocês vão resolver os exercícios desse módulo aí, tá ok? Importante vocês estarem prestando atenção e também resolvendo os exercícios. Olha só, precipitações, chuvas, certo? As chuvas. Então nós estamos ansiosos para que a chuva aqui na nossa região ela chegue logo. Nós estamos vivenciando um momento, né, que o ar está muito seco, então nós precisamos de umidade. E aí, logicamente, estamos falando aqui no nosso assunto de geografia, tá? As precipitações. Então, o que você observa aí? Você pode acompanhar, tá ok? Aí a página 301, precipitações, as chuvas, tá? O que nós temos aqui? O Brasil, a gente tem que começar a entender que o Brasil é um país tropical. O Brasil está localizado entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, tá? A maior parte do território. E 7% do território brasileiro está na zona temperada, que é o sul do Brasil, onde você tem o Rio Grande do Sul, né? Você tem o estado de Paraná, você tem o estado de Santa Catarina. E, logicamente, o Trópico de Capricórnio corta aqui a região de São Paulo. Nós que estamos em Taquarituba, certo? Ele passa aqui por nossa região. Então, nós temos um sul temperado, que corresponde mais ou menos 7%, e a grande parte do território brasileiro, ele é tropical. O que significa? Que é uma região quente. Sendo uma região quente, vamos ter evaporação e também a transpiração dos vegetais. Então, o Brasil é um país tropical onde nós vamos ter, né, um bem regado de chuvas. Então, o que você observa aí no texto? Olha, um bem regado de chuvas. Nós temos uma média aí, né, totais aí superiores a 1.000 milímetros por ano de chuva nesse país, que é o quinto do mundo em extensão. Então nós temos também pontos aonde chove mais e outros não chovem tanto assim, tá ok? Então o Brasil é um país tropical, resumindo, chuvas, temos rios e logicamente que o regime dos rios, né, provém das águas das chuvas. E o Brasil também aproveita isso em termos, tá, em questão energética, em questão aí de transporte pelos rios, da pesca, além do uso dessa água na irrigação. O segundo parágrafo aí, olha, vamos direto ao assunto aqui. Nós temos no Brasil 4 áreas de grande pluviosidade, quer dizer que chove bastante. Quais são os lugares que mais chovem no Brasil? Então você pode, aluno, fazer essa pergunta: professor, qual o lugar que mais chove no Brasil? Onde ocorre a maior quantidade de pluviosidade, né? E superior, olha, um total superior a 2.000 milímetros anuais. Aonde isso? Litoral, né, da Amazônia, né, a área equatorial. Então você pega aqui, olha, tá vendo? Litoral, oceano Atlântico está aqui. Olha só. Aí nós temos esse litoral aqui, certo? A área equatorial, aonde nós temos uma grande quantidade de chuvas. Região centro-ocidental da Amazônia, certo? Nós temos, então, olha só, centro-oeste, essa região, centro-ocidental da Amazônia. Aqui é uma região que eu diria a vocês que toda tarde começa o processo de evapotranspiração de manhã, toda tarde, 3 horas da tarde, muitas chuvas.
certo? Nessa região. Então, nós temos o centro ocidental da Amazônia, o litoral da Bahia, tá? Chuvas de relevo produzidas pelos ventos alísios de sudeste, certo? E que seria aqui, olha, né? Não está pintado, mas seria essa região aqui da Bahia, né? O litoral baiano, região nordeste do Brasil. E esparsos na Serra do Mar e o leste do Planalto Meridional. Tá ok? Então aqui, olha, a região da Serra do Mar, Serra dos Pinhaços, o litoral, eu diria a vocês, o litoral paulista, litoral do Rio de Janeiro, mais precisamente na mata tropical que nós temos aí, a famosa Mata Atlântica, né? Então esses são os lugares que a apostila traz para vocês, aonde nós temos a maior quantidade aí de chuvas, tá ok? Muito bem, tem uma informação interessante, já entrando na página número 302. Olha só, totais pluviométricos excepcionais, né? Mais de 3.000 milímetros anuais. É na Serra do Mar, né? Em Tabaú, certo? Olha, ela chega a 4.780 milímetros. No litoral do Amapá, em Crefeilândia, 3.240. Ilha Marajó, né, destaque também lá para Taracauaca, né, lá no Acre também. São os lugares aí onde, né, nós tivemos e temos grandes precipitações, tá ok? Como que acontece esse regime pluviométricos no Brasil? A aula passada, que é nesse mesmo capítulo, né, eu estava falando para vocês das massas de ar, certo? Agora aqui, as chuvas, que logicamente está ligado ao processo aí das massas de ar. Tanto a massa de ar fria, como a equatorial, a continental. E o interessante aqui, nessa parte que vocês vão me ouvir agora, sempre está passando lá na hora de falar sobre o tempo na televisão, nos diversos canais, e canais utilizam, então, né, a ideia da frente intertropical. Vamos entender isso já. Olha só, então começamos aqui, olha, regimes pluviométricos, o predomínio do regime tropical, né, o Brasil, já falei no começo, é o maior país tropical do mundo. As chuvas, elas ocorrem no verão, tá? E essas chuvas que ocorrem no verão, o verão nosso começa no dia 21 de junho. O nosso verão não, o nosso inverno. Junho, verão, no hemisfério norte. Então, veja bem, nós vamos... Quando que começa as chuvas de verão? Que é 21 de dezembro, tá? Fiz um paralelo errado aqui. 21 de dezembro começa o nosso verão. Mas, em outubro, nós estamos agora no inverno. Então, nós estamos em agosto, certo? Junho, julho, agosto. Setembro começa a primavera, certo? Setembro começa a primavera, tá? E aí, logicamente, em dezembro, 21 de dezembro, começa o nosso verão. Muito bem, olha só, então essa chuva, regime tropical, chuvas de verão, iniciando-se em outubro, certo? Outubro, então nós estamos na primavera, certo? Na primavera, novembro é primavera, certo? Inicia, então quer dizer, a nossa esperança aqui é que as chuvas estejam chegando aí agora, logo, está muito seco, certo? Em outubro, tá ok? Tornando-se mais raras a partir de março e abril, que nós vamos caminhar para o inverno, certo? Então, se você pegar outubro, novembro, dezembro, janeiro, certo? É o que nós temos aí de chuvas, quantidade maior de chuvas no Brasil. No verão, grande parte do Brasil tropical encontra, aqui que é o interessante, olha, quando a garota do tempo, a moça do tempo, o cara do tempo, sei lá quem dá a notícia lá na televisão, né? Mas ele fala o seguinte,
certo? O efeito da convergência dos ventos alísios que formam a frente intertropical com massas úmidas da Amazônia e do Atlântico que resultam em chuvas torrenciais. Então vamos pegar o seguinte, a região norte, quando você fala Amazônia, a região norte ela é uma região cheia de rios e a grande mata equatorial. Ocorre o processo da evapotranspiração e essas nuvens que formam na região norte, elas vão criar, né, vão direcionar, né, através dos ventos alísios, um efeito de convergência em direção ao sudeste, a nós aqui, em direção ao centro-sudeste, certo? E aonde vai está falando do Brasil tropical, mas estou falando da nossa região. Vai, então, essas nuvens que são conhecidas, o vestibular já pediu, que são os rios voadores, certo? E aí nós vamos ter uma grande quantidade de chuvas no Brasil central, direcionando aqui para a região sudeste, tá ok? E chuvas torrenciais, né, o processo de evaporação e, logicamente, tá, elas são direcionadas pelos ventos alísios, no caso, que vão até a região e a chuva ocorre com grande intensidade. Ok? Isso, então, no período do verão. Nós temos a ação AFIT, né? O que é AFIT, então, para não esquecer? Tá? É a Frente Intertropical, certo? Aí nós temos, no inverno agora, que é o 21 de junho, nosso inverno, verão no hemisfério norte, tá? Durante o inverno, predominam as massas de ar, olha lá, massas de ar de alta pressão, originárias no Atlântico Sul, certo? Podemos ter a massa tropical atlântica e também não podemos deixar de lado a massa polar, que entra aqui como frente fria na região sul, na região sudeste e causa as chuvas frontais, aí, tá ok? Então, esses dois momentos, o Brasil é um país enorme, e aí ocorrem as chuvas no verão e também ocorrem as chuvas aí no período do inverno, só que, logicamente, não com tanta intensidade. Nós podemos pegar 4 tipos de regimes pluviométricos no Brasil, certo? Então nós temos chuvas de outono. Outono, 21 de março a 21 de junho. Onde nós temos essas chuvas? No norte da Amazônia. Tá? Meio norte, lá na região nordeste, e o setentrional do nordeste, mais ao norte do nordeste. Então as chuvas de outono se concentram nesses lugares. As chuvas de inverno, o litoral oriental do nordeste, áreas da zona da mata do nordeste e o recôncavo baiano. Nós temos uma maior concentração de chuvas no inverno nessa parte do Brasil. Chuvas de verão, maior parte no interior do país, certo? Como sul da Amazônia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, certo? Vale médio e superior do Rio São Francisco, São Paulo, né? E o norte aqui do Paraná, tá? Atravessa aqui a ponte ali do Rio Itararé, certo? Você está em Carlópolis, já é o norte do Paraná. Lembrando, olha só, chuvas de verão, da onde vêm essas águas? Vem da região norte, a zona de como eu coloquei para vocês, né, o efeito da convergência dos ventos alísios, a frente intertropical, trazendo aí águas para o centro e sudeste, um pouquinho do norte da região sul no Paraná, certo? Os rios voadores de águas que vêm da Amazônia e despejam na nossa cabeça, tá bom? Chuvas regulares distribuídas. Aí, chuvas regulares distribuídas, você vai entender o seguinte: o ano todo chove, né? Típica aqui do nosso vizinho Paraná, né? Para o restante da região sul. Sem estação seca, certo?
pronunciada, tá? Mas com chuvas abundantes nos meses de verão. Mas você pega o climograma da região sul, a chuva é bem distribuída o ano todo, tá ok? Existem também no Brasil, vamos continuar terminando esse tema, existem no Brasil, olha lá, existe no Brasil, certo? Uma região onde as chuvas são escassas, abaixo de 1.000 milímetros. Se eu perguntar onde é, você vai falar sertão nordestino, certo? O semiárido nordestino, o sertão nordestino e o vale do Rio São Francisco. Como exemplos, Juazeiro, na Bahia, 502 milímetros. Cabeceiras, em Pernambuco. Aí o mapa. Tá lá, vamos ver o mapa. Olha só, então, entre 1970 e 2019, a fronteira da seca avançou em Minas e no Maranhão. Olha só aqui, então, como que a legenda, o aluno tem que entender a legenda do mapa, né? A intensidade, certo? Aí você fala, ó, sem seca, né, S0 aqui, tá? S1, olha lá, seca moderada. Então, esse amarelo aqui, ó, o entorno, né? O entorno. Tá? Outra cor, seca grave. Olha só, seca grave. Certo? S3, seca extrema. E centrinho aqui, olha, seca excepcional. Essa seca excepcional caminhando para deserto, tá? Caminhando para deserto, certo? Aí nós temos umas letras, aí você vê, olha, CL, o que é o C? Curto prazo, tá? Tipos de impactos, né? Curto prazo, impacto na agricultura, impacto na pastagem. O L, longo prazo, né? Na hidrologia, nos rios e na questão ecológica e questão ambiental, tá ok? Continuando e finalizando, olha só, então nós temos aqui séries de fatores que causam essa baixa pluviosidade no Nordeste, no semiárido, no sertão, no Vale do São Francisco. O que acontece, então? Quais são os fatores? Isso é importante. A pergunta, por que ocorre a seca nesse lugar? Tá? Por que ocorre a seca? Primeiro, olha lá, disposição geral do relevo, no sentido dos ventos alísios de Nordeste, evitando a formação da chuva de relevo e facilitando a livre penetração desses ventos. O relevo como barreira, tá? Então você tem aqui o relevo, está vindo a chuva, certo? Vai contornar o relevo, para chegar lá no sertão, vai contornar a nuvem, vai encontrar o ar úmido. Chove na montanha, ocorre no litoral nordeste a chuva. Chega o vento no sertão nordestino, certo? Temperaturas elevadas. Da onde eu parei? Não, aqui. Pouca permeabilidade das rochas, que retendo pouca água, diminui a umidade atmosférica. Quer dizer, as rochas não são permeáveis, né? Poucas permeáveis, tá? Pouca permeáveis. O que significa? A água vai se infiltrar. E aí não vai ter água para evaporar, para formar novas umidades atmosféricas. Temperatura elevada, olha aqui, acarretando alto teor de evaporação. Muita evaporação. E a água se filtrando. Não dá tempo, né, de formar novas nuvens aí. Concentração das chuvas durante os meses de janeiro e abril, quando a precipitação corresponde a 80% nessa região. Aí nós temos então o Planalto da Borborema, perto da costa, que detém a umidade trazida dos ventos alísios de sudeste. O que significa isso? Né? Ventos vindo do oceano aí, carregados de umidades, e aonde vai chover no litoral. Olha aí a gravura para você entender melhor. Oceano, direção dos ventos. Vem os ventos com as massas úmidas. A mãozinha aqui são as massas úmidas da nuvem. Ela vai contornar, né? Condensação e precipitação aqui no pé da montanha. Tá? Ocorre o processo de condensação, passagem do estado líquido para o gasoso, e vai correr a precipitação.
Aí o que acontece? Zona de sombra, tá? Aqui é a Chapada, Borborema, e vai passar só o vento seco para essa região, tá? Aonde então nós temos a região seca, então, ok? Esses fatores conjugados contribuem para o sertão nordestino e o Vale Médio de São Francisco, sujeitos a secas periódicas, a área semiárida. Desastres naturais, nós temos tornados, nós já vimos lá atrás nessa apostila, o tornado aqui de Itaquarituba. Aqui tem um esquema para mostrar para vocês o que aconteceu em Xanxerê, desse jeito, a pronúncia, Xanxerê. Caracterizada é a destruição, então. Então, nós já falamos lá atrás, né? Mas olha só, a formação de um tornado, né? O que aconteceu lá? O satélite detectou a nuvem, né, cúmulo-nimbo, né? 25 km de altura, certo? E aí o que você tem? Olha só, o acúmulo-nimbo se caracteriza por ter um topo mais gelado, mais alto, né? Altitude, mais frio, do que a base. Então é o ar quente aqui embaixo e o ar frio aqui em cima, certo? O que acontece? A diferença dessa temperatura provoca ventos muito fortes no seu interior. Aviões, por exemplo, ao se depararem com elas, são obrigados a sobrevoá-las. Não dá para entrar nessas nuvens. A nuvem cúmulo-nimbo, né? Muito bem, o que aconteceu? Aí você tem, então, aí dá origem ao tornado. O azul representa, tem a legenda, não tem a legenda, mas o azul significa os ventos, né, a circulação fria, e o vermelho a quente. Então é um encontro aqui, causando, então, olha, ela tem origem a um tornado, uma rajada de vento que escapou da nuvem e atingiu o solo com grande velocidade. Olha aqui o ar quente e o ar frio. Então, lá, o ar quente de dentro do tornado tem uma tendência natural de levantar, ar leve, né, mas levantar, e criar uma forte corrente para cima, enquanto o frio é descer, ar quente subindo, o frio descendo, forma o tornado, certo? As estações meteorológicas, né, registraram aí 84 km por hora. E para terminar essa fala, as chuvas causam isso. Olha só lá o prédio, né, as ruas. Não tem aqui árvores, o desmatamento já ocorreu nesse lugar, a árvore lá na parte de cima, ocorre a chuva sem planejamento governamental, certo? As casas são construídas nos morros, como São Paulo, Rio de Janeiro, aí ocorre a chuva e ocorre o escorregamento, tá? Terras, volumes de terras, certo? Ou de pequenas proporções vão atingir as casas dos moradores aí. Prejuízos apenas aí local, mas esses prejuízos, destruição de casas, perdas de vida, né, nesses escorregamentos que ocorrem aí geralmente nas favelas, né, na parte mais periférica da cidade aí. Tá ok? E aqui no finalzinho fala execução de cortes de aterros inadequados, impermeabilização do terreno, lançamento e concentração de lixos domésticos. Tá ok? Então termina esse módulo, que é o módulo 43, tinha falado uma parte dele na aula passada, terminei de falar agora aqui para vocês, e aí vocês vão o quê? Responder os exercícios desse tempo que resta desta aula, vocês vão responder os exercícios, tá ok? Desse módulo, que é o módulo 43. Respondendo os exercícios, tá? São bastante, não vai dar tempo, mas a tarefa é responder os exercícios. Muito obrigado, meus alunos do segundo ano. Tchau, tchau para vocês e que Deus nos abençoe a todos e que possamos logo estar juntos na sala de aula.